Tudo bem? Nós já somos a casa, né? Então, nós vamos fazer um pequeno exercício de relaxamento, porque estamos todos excitados ainda, em função do momento da arte, onde o teatro, a música, nos envolve, nos sensibiliza, mas ao mesmo tempo nos excita. Então, para que nós possamos agora mudar as nossas capacidades perceptivas e viajarmos para o nosso mundo interior através da reflexão, eu pediria que todo mundo levantasse. Isso, esticando as pernas, esticando os braços. Afinal, estamos sentados aqui há um bom espaço de tempo. Tá tudo bem? Então podemos sentar de novo. Faz bem a gente mexer com o nosso corpo, né? Porque não somos nós, é o nosso corpo. Nós somos os espíritos que habitamos esse corpo. Nós somos imortais. O nosso corpo não. O nosso corpo vem da matéria e vai retornar à matéria. Mas nós, espíritos, somos imortais. E a doutrina espírita, ela veio com um pretexto, e com uma missão. A sua missão, ela é essencialmente educativa. E o tema do nosso Espiritismo da Praça é a educação do espírito. O Espiritismo, ele foi construído em cima de um tripé. Esse tripé se constitui na ciência, que é o estudo empírico da mediunidade. Isso é ciência, Isso exige constatação científica, exige a experimentação. Então a ciência é um dos alicerces da nossa doutrina espírita. Assim como a segunda é a filosofia. A filosofia, ela nos traz uma cosmovisão evolucionista. O que é uma cosmovisão? É quando nós nos desprendemos das coisas do dia a dia e nos permitimos observar o mundo como um todo. Olhar, por exemplo, à noite para o firmamento e percebermos que essa infinidade de planetas, de sóis, de estrelas jamais poderiam ter sido construção do homem. Ao mesmo tempo, como disse o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira hoje de manhã, observarmos a natureza desde o seu amanhecer, as várias cores que se apresentam no horizonte, olhar as ondulações das montanhas, olhar para a maravilha da natureza que se apresenta sob a forma dos vegetais, dos minerais, dos animais, dos próprios homens. Essa é a visão, essa cosmovisão, que traz em si um caráter evolucionista. E como ele também falou, nós percebemos que ao longo dos tempos, tudo que se apresenta à natureza, desde o ar que nós respiramos, como ele mencionou, tudo evolui, tudo se modifica, tudo se transforma. E por que essa transformação? Por necessidades do próprio espírito, que se expressa dentro do nosso corpo, assim como a essência inteligente nos reinos inferiores da natureza, e pelo seu trabalho incessante ao longo do tempo, exigem circunstâncias novas, porque a função faz o órgão. Nós o sabemos muito bem. Quando quebramos o braço, colocamos ele numa tipóia ou dentro do gesso. Ao tirarmos depois do gesso, o que nós enxergamos? Um braço completamente atrofiado. Por que ele atrofiou? Porque ele não teve função. Porque é a função que faz o órgão. Assim também como a costureira, que cria funcionalidades específicas
de sensibilidade na ponta dos seus dedos para que ela possa manusear a linha, a agulha, possa fazer os seus bordados. Ou que, por exemplo, um marceneiro não consegue, porque suas mãos são calosas, não tem sensibilidade. A cada um, a natureza proporcionou as funcionalidades necessárias para a manifestação das suas necessidades. Pode-se compreender isso. Estas conclusões são filosóficas, porque elas partem da observação e não da experimentação, como a ciência. Mas a nossa doutrina, ela tem um terceiro tripé. E esse terceiro tripé se fundamenta na religião. O que é a religião na sua essência? A religião que o Espiritismo professa é a nossa reconexão com a divindade, tal como o seu próprio termo o define. Porque religião vem do latim religare, que quer dizer retorno ao Criador. Isso é, a nossa volta para casa. Aquela que foi tão bem expressa por Jesus na parábola do filho pródigo, do pai que espera o seu filho. Depois que ele saiu de casa para trilhar a sua caminhada de aprendizados, ao concluir depois a plenitude desse aprendizado, retornar para a casa de seu pai. A parábola do filho pródigo. Define-se dessa forma a nossa doutrina espírita como sendo esse conjunto de conhecimentos que se apoia em cima dos três grandes pilares que fundamentam o conhecimento da humanidade: ciência, filosofia e religião. Isso para nós espíritas tem que estar na ponta da língua. A doutrina espírita é, efetivamente, ciência, filosofia e religião. Mas ela traz também um caráter eminentemente educacional. Porque esse conjunto de conhecimentos estão todos eles voltados para a educação do espírito. E não é por acaso que depois da Renascença, quando passamos a Idade Medieval, que foi o período mais vergonhoso da humanidade, quando os grandes luminares voltaram a encarnar, em especial na França e na Suíça, ali nasce Léon Denis Rivail. Aquele que, como homem de ciência, porque os homens de ciência daquela época não tinham especialidades como os têm hoje. Naquela época, um homem de ciência tinha conhecimentos de filosofia, de medicina, de astrologia, de matemática. Ele era um generalista. E como generalista, então, nasce este homem na França. E por sua tendência, por sua bagagem, ele, que no passado já fora reitor da primeira universidade depois da Idade Medieval, na Suécia, como João Hus, que todos nós espíritas devemos tomar conhecimento, e que foi queimado pela Inquisição na fogueira, e ao ser queimado, nos seus últimos instantes de vida, falou para aqueles que o condenaram, porque Hus em sueco quer dizer pato. Ele disse a eles: hoje vocês assam um pato que voltará no amanhã como um cisne branco plainando sobre a eternidade. E é isso que retorna na França, como Léon Denis Rivail, que segue os ensinamentos de Pestalozzi, o pai da pedagogia, trabalhando em cima das premissas educacionais que vigem até hoje, para se tornar Allan Kardec, o homem que codifica a doutrina espírita, com viés pedagógico, voltado para a educação do espírito. Vejam que interessante a nossa doutrina.
embora fundamentada sobre ciência, filosofia e religião, traz esse caráter educacional voltado para a construção do espírito. E nessa sua essência, nesse seu compêndio doutrinário, porque o espiritismo é uma doutrina filosófica, ele não é uma crença, ele também não é uma seita, ele também não é uma religião. Ele tem um conteúdo doutrinário, por isso ele precisa ser estudado. A doutrina espírita, ela traz em si premissas de física quântica extremamente complexas. E ela traz, como objetivo principal a educação do espírito do homem. E volta a ser, não como um devir humano procurando a salvação, mas sim conscientizando o homem de que ele tem uma trajetória individual evolucionista. O que quer dizer? O homem se autoconstrói. O homem, ele não é uma criação divina largada no mundo para que alguém o salve. Ninguém salva o homem, senão ele mesmo. E para que ele possa proceder a essa caminhada evolutiva, ele precisa desenvolver por esforço próprio o despertamento das virtudes da qual ele foi construído. Compreendem? Porque lá na Gênesis, nós podemos ler: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus traz como atributos a perfeição. Da perfeição só pode sair algo perfeito. Se algo imperfeito saísse da perfeição, ela não seria perfeita. Concordam? Seria um absurdo científico. Então, toda a essência divina emanada de Deus, que através da caminhada evolutiva num determinado ponto se torna espírito, traz em si, potencialmente latente, todos os caracteres da perfeição. E estes caracteres da perfeição, isto é, a matéria-prima da qual nós fomos formados, precisam vir ao consciente do homem através de um esforço astronômico, que o espírito deve fazer no despertar dessas qualidades. E ele está caracterizado pela primeira lei divina, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, nas leis morais, que é a lei do trabalho. A lei do trabalho. É através do trabalho que nós vamos despertando e percebendo os caracteres que estão inatos em nós mesmos, porque eu não posso perceber algo que eu não tenho. Eu não posso saber algo que não está contido em mim. Eu só posso tirar de mim aquilo que está em mim. Compreendem? Caminhar representa para nós nos depararmos com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, com todas as virtudes, com todas as alegrias, momentos de felicidade, para que nessa vida de interação com tudo aquilo que interage conosco, nós possamos fazer a leitura e, por consequência, colocar na nossa bagagem esse conhecimento. Isso é despertar. E esta caminhada, ela é individual. Eu não posso trilhar a caminhada dela. Eu só posso trilhar a minha. Ela pode me ajudar a caminhar, mas ela não pode caminhar o meu caminho. Ele é só meu. Por isso, a ideia evolucionista espírita é individual. É por isso que dentro da doutrina espírita se foca tanto o termo renovação moral ou reforma íntima. Concordam que a gente entra num centro espírita e só se fala de reforma íntima? E dele a reforma íntima? Pois é, não tem outro jeito. A construção é nossa.
E a velocidade com que nós queremos caminhar este caminho depende da nossa vontade, porque nós somos livres. E aí de novo se coloca um questionamento filosófico: o homem tem liberdade total? O que é exatamente a liberdade? O que é esse tal de livre-arbítrio do qual nós tanto falamos? O que representa a liberdade? Liberdade quer dizer fazer as coisas. Que coisas eu posso fazer? Apenas aquelas que eu sei. Eu não posso fazer o que eu não sei. Não é assim? Então, onde está o limite da minha liberdade? O limite da minha liberdade está exatamente no limite daquilo que eu sei. Muitas vezes nos queixamos: puxa, eu gostaria de ter muito mais liberdade do que eu tenho. Ora, então eu tenho que ampliar o meu conhecimento. Sou eu que determino os limites da minha liberdade. É o meu esforço, o meu trabalho, é a minha interação com a vida, que vão gradativamente expandindo a capacidade de entendimento que eu tenho desta própria vida. E quanto mais eu amplio esse entendimento, mais coisas eu sei, e por consequência, mais se ampliam os limites da minha liberdade. A liberdade de cada um de nós está na exata dependência do esforço que fazemos para aprender as coisas. E que coisas? A vida. Porque a vida é uma linguagem que fala conosco o tempo todo. Interagimos com ela pela nossa vida de relação junto às pessoas, pelo nosso trabalho, pela nossa reflexão filosófica, pela interação que temos com todos os campos do conhecimento. E nós é que escolhemos quais os segmentos do conhecimento aonde queremos alocar mais energia. Tudo está na liberdade de cada um de nós, de fazer as suas escolhas. Por isso se diz, viver é fazer escolhas. Estamos o tempo todo fazendo escolhas. E a qualidade dessas escolhas está diretamente vinculada ao resultado da nossa colheita. Quando nossas escolhas estiverem no campo do desequilíbrio, a nossa colheita não poderá ser uma colheita de felicidade. E esse é o grande desafio que todos nós enfrentamos, indistintamente. Porque trazemos atavicamente tendências sobre a qual também o nosso presidente da Federação Espírita falou hoje de manhã. E essas tendências nada mais são do que a bagagem do conjunto de vivências de nossas vidas passadas. Embora nós não nos lembremos das vidas passadas, nós somos o produto delas. E tudo aquilo que fomos capazes de construir ao longo dos tempos se manifesta em nós hoje como tendências. Por isso que uns gostam mais de uma coisa, outros gostam mais de outra coisa. Uns têm dificuldade em aprender certas coisas, enquanto que outros têm o domínio absoluto. Alguns se aprofundaram mais em determinados campos do conhecimento. Outros talvez tenham tido experiências mais no campo do comportamento, da moralidade, da paciência, da amorosidade, enquanto outros estão voltados ao intelecto. Mas falta a eles a asa da moralidade. E é justamente esse desequilíbrio que nós próprios somos produto das nossas próprias ações e atitudes do passado, é que nos colocam hoje neste dilema esse que faz com que questionamos: quem sou eu? Aonde eu estou? Qual é exatamente a minha tarefa? Para que caminhos eu devo caminhar? E o reflexionar desse conjunto de questionamentos filosóficos é que nos trazem fóruns como esse. O que requer para cada um de nós uma pergunta: que forças estranhas fizeram com que eu saísse de casa num dia de chuva como hoje?
num domingo, onde eu poderia estar olhando o jogo do Grêmio ou do Internacional, e estou sentado aqui, no lar Irmã Esther, ouvindo um alemão conversar sobre filosofia espírita. Que forças! O que me fez sair de casa? Não é estranho isso? E nós o fizemos muitas vezes sem racionalizar as razões que nos levaram a isso. Conveniente seria se pensássemos: o que se passou dentro de mim para que eu estivesse aqui agora? E que tipo de explosões nucleares estão acontecendo dentro de mim neste momento em que eu reflexiono sobre isso? São as grandes transições. São os grandes momentos de consciência, aonde eclodem. Lembram hoje de manhã? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então nós trazemos em estado latente toda a verdade. E quando nós reflexionamos como estamos fazendo aqui agora, esta verdade que está em estado latente, ela explode dentro de nós e traz para o nosso consciente valores e princípios que não participavam até então daquilo que regrava a nossa vida. São momentos importantíssimos em nosso caminhar. E quando isso acontece, nós não somos mais o que éramos antes. O que também foi abordado hoje de manhã. Talvez nós ainda estejamos naquela primeira hora, lembram? Logo depois da meia-noite, onde não é mais ontem, onde já é hoje, mas para o qual eu ainda não digo bom dia, porque o sol ainda não nasceu. Eu ainda não consigo enxergar as coisas, porque ainda está escuro. E por ainda estar escuro, talvez mesmo já estando no ontem, eu ainda me situe, mesmo já estando no hoje, eu ainda me situe no ontem. Percebem o que isso representa? A explosão já aconteceu, mas nós temos que trazê-la para o consciente. Nós temos que enxergar as coisas que estão diante de nós. Nós temos que perceber que já não somos mais aquilo que éramos e, por consequência, todas as nossas atitudes, todos os nossos